Olá, olá, bom dia. Para mim, antes de mais, quero agradecer terem-me convidado para estar aqui ao lado do Sr. Ministro da Educação e poder-lhe fazer algumas perguntas com as quais eu lido diariamente, cotidianamente, enquanto jornalista, mas também enquanto pessoa que tem que uma das funções é ensinar. Nós ontem viemos aqui, abrimos esta sessão com uma sondagem que nos dava números que foram vistos como uma espécie de surpresa face aos números que tinham sido divulgados anteriormente e que davam índices de leitura muito diferentes, ou um bocadinho diferentes destes que foram divulgados agora. A minha pergunta, ou as minhas perguntas, as interpelações que eu queria trazer para esta conversa têm a ver com esses números, mas também com aquilo que são os grandes desafios deste tempo para quem tem a função de pensar a educação em Portugal. E falo da dispersão das atenções, não é? Nunca houve tanta dispersão de atenções. O tempo é o mesmo, não estica. O que é que fazemos com esse tempo? Depois, como é que a escola pode lidar com a criação de leitores, ou com o combate à iliteracia, seja através dos currículos, seja através de iniciativas paralelas, de modo a fomentar coisas que têm a ver com a leitura e com a literacia, que são o espírito crítico, a criação da cidadania, não é? A criação de um pensamento e o estímulo da curiosidade. Por fim, e se calhar isto seria um mundo ideal, não é? Um mundo em que a leitura se tornasse tão banal quanto estarmos aqui a conversar, quanto tomarmos uma refeição, que ela entrasse no nosso cotidiano, de modo a que não tivéssemos que estar aqui a discutir o perigo do desaparecimento do leitor, se é que isso acontece. Portanto, são muitos temas, poderíamos estar aqui horas a conversar, mas para já, o que é que os números de ontem lhe disseram, ou que a leitura faz deles, enquanto responsável por este pelouro tão gigantesco como a educação? Bem, muito bom dia, é uma honra estar ao lado da Isabel, de quem sou leitor. Ela não sabia, falámos disto há pouco tempo. Queria agradecer muito à APEL o convite para estar aqui e, sobretudo, agradecer esta iniciativa, esta oportunidade que temos de estar 2 dias todos juntos a falar daquilo que nos une, certamente a todos. Duvido que alguém que esteja nesta sala não seja leitor e só vale a pena estarmos a falar, nós leitores, se tivermos esta missão de formar novos leitores, de criar novos leitores. As questões que a Isabel me colocou, eu não sei se têm 7 horas para me ouvir agora, porque os temas são tantos e tão ricos que dava, de facto, para uma conversa muito grande. Eu diria, primeiro, os números são animadores. Ficamos, obviamente, felizes com ver um estudo que até contraria um bocadinho um discurso muito pessimista que existe, e é um discurso que eu às vezes chamo com uma palavra que eu inventei há uns anos, que é o antigamentista, que dá essa ideia, antigamente é que era bom, porque não, antigamente era pior, havia menos leitores em Portugal, havia muitos analfabetos, havia muito mais casas sem livros do que aquilo que existe. E nós vamos vendo estes números que nos estimulam, mas que devem ser olhados com muito pormenor, para nós também vermos, e enquanto pensamos sistemas educativos, quem são aqueles que não leem, quem são os resistentes à leitura, para podermos também, no desenho das políticas educativas, nós respondermos a uma questão que parece tão evidente, mas não é, que é, afinal, porque é que nós temos um sistema educativo? Porque é que, eu costumo dizer, das poucas coisas a que nós obrigamos os cidadãos é ir à escola. Isto dá-nos, aos Estados, uma responsabilidade imensa, porque eu estou a obrigar, então eu tenho que garantir que aquela é uma experiência boa e uma experiência que vai trazer algo de melhor, não apenas a cada um dos cidadãos, mas à sociedade como um todo. E quando nós pensamos nestes porquês associados à educação no geral e à leitura em particular, nós falamos, e no painel a que tive a felicidade de assistir antes, falamos muito do gosto pela leitura, da atração pela leitura, da sedução da leitura. E quando falamos nesta palavra gosto, e nós queremos que de facto as crianças, os jovens, gostem de ler para se tornar leitores, eu não me vou nunca tornar leitor se a leitura for um pesadelo na minha vida, se for uma tarefa que não fala comigo, e nós gostos temos muitos. Eu, por exemplo, sou
uma rara exceção dos portugueses que não gosta de futebol, não percebe nada, não sei quem são as equipas, qualquer comentário sobre futebol deixa-me completamente perdido, só sei dizer aquela coisa que o Nuno Marco nos ensinou a dizer nos táxis, quer dizer, o futebol já foi mais técnico e depois as pessoas falam sozinhas durante 1 ou 2 horas. Uns gostam de comer umas coisas, outros gostam de comer outras, e nós não nos preocupamos com isso, mas, no entanto, preocupamos com o gosto pela leitura. E porquê? Exatamente por muitas das questões que a Isabel referiu. Porque nós sabemos que os índices de literacia são não se correlacionam apenas com índices de desenvolvimento económico das sociedades, que também se correlacionam, mas correlaciona-se com aquilo que é mais vital, que é com a qualidade das democracias. E falou-se há pouco dos ditadores e dos ditadores que, em primeiro lugar, perseguem jornalistas, escritores, artistas, professores. Não é por acaso que estes são os primeiros alvos nas ditaduras. Tem exatamente a ver com isto, que é a literatura dá-nos, a leitura e a literatura também dá-nos liberdade. E dá-nos liberdade porque nos dá a capacidade de pensar mundos alternativos, de viver as vidas de outros, de questionar, fomenta a curiosidade. Não há educação sem curiosidade. Nós muitas vezes na educação estamos muito obcecados com saber se os alunos dão a resposta certa, mas esquecemos que o mais difícil é saber colocar a pergunta e entender qual é a pergunta a que eu quero responder. Isto tem tudo a ver com o fomento da curiosidade e do muito que a escola nos dá. Há algumas características que eu gostava aqui de destacar que se cruzam todas com a leitura. A escola é um lugar de esforço, em que nós aprendemos a esforçar-nos e até a lidarmos com muitas coisas de que não gostamos. Para mim, a educação física foi um suplício durante 12 anos de vida. Estava lá em esforço. Não o conquistou? Não, eu agora até demorou, não é? Às vezes é como a leitura, não conquista logo, mas depois, mais tarde... agora, como estou coxo, posso dizer que gosto imenso de desporto, porque não o faço, mas pronto. É o lugar do esforço e ler requer esforço. Aquilo que foi falado há pouco. Eu preciso de ser convencido de que eu às vezes não entro numa grande obra de literatura logo nas primeiras 10 páginas. Eu tenho de conceder ao livro e ao autor o tempo para me conquistar. Há aqui também um ato de resistência, não é? Exatamente, porque a o leitura esforço também tem é um sempre ato a ver de resistência. com resistência. Uma outra dimensão que é característica da escola é algo que há pouco o Dr. Paulo Portas referia, a complexidade. E a complexidade é absolutamente fundamental, sobretudo em tempos em que, com a emergência de populismos, etc., o que é um populista? É alguém que dá uma resposta simples para um problema complexo. A escola é o lugar onde nós aprendemos que, para saber porque é que chove, nós temos de saber mais do que achar que há um Deus que está a mandar chuva cá para baixo. E a literacia ensina a desconfiar da resposta simples. Exatamente. Ajuda a desconfiar da resposta simples, ajuda a perceber que o mundo é muito mais complexo, que uma história não se conta numa linha, que eu preciso de 100 páginas para ler, para perceber tudo o que está lá por trás daquele problema, daquela trama que se vai desenvolver ao longo do livro que eu estou a ler. A escola é também o lugar, para além do esforço, para além da complexidade, é o lugar onde se estabelecem compromissos. Nós, quando olhamos para os estudos sobre hábitos de leitura, eu fiquei muito contente com este, porque nestes meus anos de funções governativas, às vezes falava com a equipa do PNL e dizia: eu não preciso de mais estudos sobre hábitos de leitura, porque eu já sei a partir do que é que eles vão dizer sobre os alunos, porque os estudos repetem-se também a nível internacional. O que é que nos mostram? Que há bons índices de leitura no primeiro ciclo, que a leitura cai na pré-adolescência, depois volta a subir na adolescência. Nós temos correlações muito fortes entre a condição socioeconómica das famílias dos alunos e os seus hábitos de leitura, sendo que 2 dos preditores mais fortes são viver num ambiente em que há livros e, o mais interessante e importante, viver num ambiente em que se fala de livros, em que andamos a falar daquilo que lemos.
E nós não podemos sempre olhar para estudos e dizer, lá está outra vez este indicador. E é aqui que a escola desempenha um papel fundamental, é aqui que a escola tem desempenhado um papel fundamental através do papel de muitos professores, através do papel das bibliotecas escolares, através das atividades que o Plano Nacional de Leitura tem vindo a promover. E porquê? Porque é na biblioteca da escola que, de repente, eu estou num contexto rodeado de livros, o tal preditor. É na escola que eu posso encontrar aquele que me fala de livros, aquele que me recomenda um livro. E para isto, só terminar nestas funções da escola, a educação também tem uma característica que é fundamental, e é muito fundamental hoje nessa dispersão de atenções, que é a capacidade de nós recusarmos o imediato. E estes estímulos todos que nós temos convidam ao imediatismo. Nós olhamos para o telemóvel, vemos o alerta das notícias e não são só as pessoas menos informadas e literadas que às vezes leem só o título. Muita gente lê só o título. A rede social faz aquela coisa que já está e não está. Este perigo que é os múltiplos canais de notícias querem ser o primeiro logo a dar a notícia, porque não há o tempo da maturação, não há o tempo do contraditório. E isto tudo é o contrário do que é ler. Sim. Porque ler é nós termos o tempo, o silêncio, e isto, como dizia, obriga a opções curriculares, porque a tendência que existe sempre é querer que os miúdos aprendam logo tudo o mais cedo possível para quem vem a seguir não ter a obrigação de ensinar. E nós temos que tomar aqui opções. Um instrumento precioso que temos no currículo é o contrato de leitura, o projeto de leitura que se estabelece. E eu pedi à equipa do Plano Nacional de Leitura, que está ali, para nos ajudar a que o contrato de leitura seja verdadeiramente um contrato e não um contrato em que eu diga assim, estão aqui 2 livros, qual é que queres ler? Porque isto não é contrato de leitura, isto é imposição de um de 2. Aqui o que eu lhe queria perguntar é, e se calhar a resposta é complicada, mas a escola está a saber criar leitores? Neste momento, a dar resposta a estes desafios? A escola tem um desafio imenso. Eu sou um otimista, no geral na vida, mas sou um grande otimista sobre o nosso sistema educativo. Nós temos hoje uma geração que lê muito mais do que a geração até adulta que existia quando eu estava na escola há 30 anos e não se compara com a quantidade de leitores que Portugal tinha há 50 anos. E lê o quê? Diga? E lê o quê? Já aí vou. Portanto, em primeiro lugar, é bom termos mais leitores. Eu há cerca de 30 anos fui estudar para a Holanda e a primeira coisa que me encantou quando lá cheguei foi ver que as pessoas nos transportes públicos tinham todas um livro. Estavam a ler no comboio. E aqui isso não era um hábito. Hoje já é. Nós entramos em transportes públicos e vemos leitores. Depois a segunda questão é, e este é um grande desafio para a escola, o que é que lemos? Eu há pouco ouvi ao Rodrigues Carvalho no questionamento sobre o que é que se começa a ler, a qualidade daquilo que se começa a ler. A maior parte da minha geração aqui, o que é que lemos quando começamos a ler? Os 5, os 7, o mistério, a aventura, etc., que se calhar não são os grandes clássicos da literatura, mas precisamos de passar por aí, precisamos de nos encantar com essa leitura, de nos viciarmos naquela leitura, para depois darmos saltos. Este é o grande desafio da escola. Sim. É como é que nós equilibramos o gosto, que tem que ser fundamentado, para depois dar o salto para o salto qualitativo. Isto convoca-nos para algo que, até em termos académicos, tem sido pouco trabalhado, que é a didática da literatura. Saber como é que ensinamos literatura, como é que o ensino da literatura está associado a 2 dimensões, que é eu ensinar a literatura conquistando para o gosto pela literatura, ensinando ao mesmo tempo a ler. Porque eu só vou ler, quando o Plano Nacional de Leitura foi criado, pela nossa Isabel Alçada aqui presente, veio com aquele símbolo ler mais. E o mais significa ler mais rápido, porque a velocidade de leitura é um preditor de leitura, ler com mais qualidade, ler melhor.
conseguir ler. E isto obriga-nos, de facto, à implementação destas medidas que estão no nosso currículo, porque eu só vou conseguir dar esses saltos também se eu tiver uma experiência que é fundamental, que é ler o livro até ao fim. E por isso eu também sou, como o Dr. Paulo Portas dizia há pouco, nós não temos saltos qualitativos no ensino da literatura lendo certos apenas. Sim. Eu preciso de ler o livro até ao fim. Há manuais e livros que têm só o excerto da obra. E até algumas recomendações do próprio currículo manda ler este ou aquele excerto. Mas se eu me ficar aí, eu não vou formar leitores, nem vou dar saltos qualitativos, porque o que eu faço é depois a autópsia, ou a biópsia daquele excerto, não é? Eu não saio dali. Mas isso também que exige que o professor, ou seja, quem está do outro lado, tenha um papel fundamental aí. É quase como se cada estudante, não é, precisasse de um tutor à sua medida, porque os gostos e os interesses são múltiplos. E de certa forma, nós vamos... Há duas dimensões no que está a dizer. Uma é... nós temos de ter nas escolas, e felizmente temos muitos, modelos de leitor. Não é? O professor que se passeia na escola com o livro que está a ler debaixo do braço e que chega à sala de aula, e há tantos que fazem isto, e olha, eu estou a ler isto e vocês o que é que estão a ler, é um modelo de leitor. E isto é muito, muito importante, é fundamental. Há uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, que são as escolas a ler mais, em que se tenta criar um ambiente de escola em que há livros no pátio da escola, em que os funcionários da escola também são trazidos para a leitura, em que há clubes de leitura que integram também os pais, onde se fala do livro com naturalidade, a tal naturalidade da refeição e do respirar banal, não é? Exatamente, banalizar o livro, desacralizar o livro. Eu gosto muito de pensar no que era a biblioteca da minha escola, anos 80, era um lugar horrível, estava lá. Geralmente atribuíam à biblioteca escolar funcionário da escola que tinha qualquer problema, portanto era melhor estar ali do que estar noutro sítio. Isto existia, infelizmente. Os livros estavam fechados nos armários que até tinham assim umas redes e nós nem sequer conseguíamos ler as lombadas. Nós tínhamos que entrar já sabendo o que é que queríamos ir, sem conhecer os livros que lá estavam. E tínhamos que preencher uma ficha horrorosa com uma série de dados, quase com o nosso ADN, para poder levar o livro, que depois, quando finalmente o livro nos chegava à mão, afinal não era aquele. O contrário do ambiente. Afinal não era aquele. Hoje as bibliotecas são espaços abertos, onde os livros são desarrumados, onde há mediadores de leitura, o professor bibliotecário é um mediador de leitura, não estamos circunscritos, e também nos programas, nas aprendizagens, não estamos circunscritos a um cânon fechado. O Plano Nacional de Leitura tem 8.700 sugestões de leitura para diferentes idades, desde o pré-escolar até aos adultos. E são esses livros que nós queremos que sejam lidos, que não podem ser as tais ofertas fechadas. Porque se nós perguntarmos aqui a esta sala o que é que cada um de nós lê, nós vamos ser leitores muito diferentes. Se nos despejarem numa livraria a nós todos, nós se calhar vamos para sítios diferentes. E temos fases diferentes. Eu durante muitos anos não li biografias. Não gostava, não me interessavam. Agora sou um leitor de biografias. O que é que me aconteceu, não sei. Mas se calhar tropecei, não, por acaso tenho a certeza, tropecei numa belíssima biografia a dada altura que me fez leitor de biografias. É esse ato de sedução que às vezes é transformador. Não é? Nós temos aqui 1 minuto e meio para falarmos, é terrível, mas enquanto responsável pela tutela da educação em Portugal, e nesta área muito específica da literatura, da cultura na escola, qual é a sua principal preocupação? A minha principal preocupação é que nós tenhamos aqui um olhar integrado sobre tudo isto. Ou seja, não ter gavetinhas fechadas, não dizer assim, quem faz ler é o professor de português. Depois lá na Físico-Química é uma história diferente. E isto tem muito a ver com o fomento pelo gosto pela leitura. Porque eu posso ser um jovem a quem aquilo que fascina é a compreensão de um fenómeno da natureza. E provavelmente eu tenho um modelo de leitor numa área disciplinar que não tenho na outra. A preocupação da educação para a cidadania através da leitura. Os grandes temas, o tema dos direitos humanos, o tema da sustentabilidade, todos estes temas precisam da literatura. Precisam da literatura porque a literatura é aquilo que nos indestina, ou seja, não nos condena a um caminho que já parece traçado. É o que nos dá a hipótese de explorar caminhos alternativos. Isto tem de estar muito associado ao saber ler.
Ler não é uma coisa que nos acontece. Falar é. Desde que tenhamos pessoas que falem à nossa volta, nós tornamos-nos falantes. Mas ler não nos acontece. E ler tem técnicas, ler tem estratégias. Ler um texto de opinião é diferente de ler um texto de ficção ou um texto informativo, porque estão lá marcas. Quando eu leio uma notícia de jornal e encontro lá um felizmente, aquilo já não é só uma notícia. Sim. Aquilo é a opinião de quem está a escrever. E a literacia permite distinguir isso, não é? Saber que se há um felizmente, exatamente, aquilo já é outra coisa. E isto é ensino explícito. Isto é ensino explícito. Portanto, também não é só por eu apresentar muitos livros e livros de grande qualidade a crianças e jovens que eu garanto que chegue lá. Eu tenho que associar isto a um ensino explícito da leitura, muito intencional, muito consciente, logo desde os primeiros anos. Isto está no currículo. Ler não é só descodificar caracteres e juntar palavras. Por exemplo, nós nos estudos que temos, nacionais e internacionais, vemos que a principal dificuldade dos alunos é fazer inferências, é relacionar textos diferentes que leem. Não está na localização explícita, aquela pergunta clássica que é: quem são as personagens do texto? As pessoas estão lá. Isto é básico. Agora, a partir de uma frase, ver o que não está dito ou o que não está dito explicitamente, que é uma das competências que nós vamos precisar mais depois ao longo da vida, tem que se trabalhar desde o início. E este trabalhar do falar sobre o que é que eu interpretei aqui, como é que eu li isto, porque, como diz Humberto Eco, há limites para a interpretação. Isto também não vale tudo. Sim. Não é? E o tempo passou o limite já em 1 minuto e meio. Só uma última pergunta: qual foi o último livro que leu? O último livro que li foi As Gramáticas da Criação, do George Steiner. Acabei ontem à noite, por isso está aqui na ponta da língua. Muito obrigada, Sr. Ministro. Obrigado. Obrigada.